Eu olhei tudo. Olhei tudo que tava lá. Tem pouca mensagem comparado ao que a gente manda na base fora, mas depois eu posso adicionar algumas coisas. Durante a semana tem pouca mensagem, sabe, gente? Um ovinho com cuscuz aqui agora, um cafezinho. Focar no que tem pra fazer hoje. E uma das partes mais legais, assim, de trabalhar com digital, que você começa a focar depois de um tempo, você tem que parar pra analisar sobre isso, né? Porque normalmente quem entra no digital, ela tá muito mais focada ali no dinheiro, né? Que ele pode proporcionar, né? Porque comparado a outros mercados, aqui você tem muito mais alavancagem, né? Você pode ganhar muito mais do que outros mercados de uma maneira um pouco mais simples. Que é a questão de você ter tempo, você ter liberdade, né? Então, algumas pessoas que ela trabalham como CLT, eu nunca trabalhei, mas eu já vi algumas pessoas que comentam sobre isso, né? Que é o fato de você não ter tempo ali nem pra tomar um café, sabe? Você acorda de manhã ali, tem que comer tudo na pressa e sair. Agora, quando você trabalha, tipo, no digital, no caso, você tem uma empresa em si, ou pra você mesmo, não sei, você tem mais tempo pra fazer as coisas, sabe? Você pode, pô, acordar, tomar seu cafezinho ali tranquilo, sem muita pressa, e, tipo, ter o prazer de fazer aquilo, né? Não fazer um meio que no automático, né? Sendo que é algo também importante, né? Pô, tem que comer o teu café da manhã, e você tem que meio que estar presente no momento, né? Quando você tá trabalhando no CLT ou qualquer outro tipo de emprego assim que tem esse horário fixo, eu acho difícil você aproveitar ali o momento, sabe? Você acaba fazendo tudo na pressa. Tem até um filme que fala, que mostra sobre isso, eu não lembro exatamente qual é, mas acho que era o Justin Timberlake até ele quem atua lá, que é um filme sobre o tempo, né? Então, tipo, a pessoa tem, a vida dela, ela é determinada pelo tempo que ele tem marcado assim no pulso, né? Então, meio que tá lá o tanto tempo que ela tem de vida. E normalmente as pessoas que estão numa área inferior, ela tem menos tempo do que as pessoas que estão numa área mais nobre, sabe? E aí essas pessoas que estão na área mais, tipo, inferior, elas fazem tudo correndo, tudo com pressa. Então, meio que perde essa sensação de você conseguir aproveitar a vida, sabe? De você realmente aproveitar os momentos que você tem ali, que é só o presente, né? Porque é importante, cara, é importante. Então, uma das coisas que eu acho muito legal de digital é isso. Que eu aprendi a valorizar só com o tempo, né? Não foi algo que você olha assim, você consegue perceber, né? Você tem essa percepção rápida, mas com o tempo, vendo o tipo de vida de outras pessoas e tudo mais, você acaba vendo que, além do dinheiro que ele pode proporcionar, a liberdade também é algo que é meio que muito importante e muito prazerosa, sabe? Bom, e hoje o meu dia vai ser pautado em algumas coisas, né, que tem do próprio trabalho aqui, né? Tem a liberdade, mas também tem que trabalhar, né? Então, o que eu vou fazer hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Normalmente eu separo, né, durante a semana, né, basicamente as tarefas que eu tenho que fazer, e aí eu separo por bloco de trabalho, né, tipo coisas que eu tentei que arrumar aqui porque eu vou mudar, né. No caso, eu vou passar a academia pela cima, vou começar a ir pela manhã agora. E aí eu tô separando aqui, tipo, os blocos, né, então, pô, tem um bloco do que eu tenho que fazer, né, leitura de Bíblia, o bloco de trabalho, almoço, bloco de trabalho, academia, bloco de estudo. E essas partes mais que não tem nada, geralmente é um tempo que você tem de descanso, né? E hoje eu tenho foco em fazer algumas coisas, né? Então hoje eu tenho que passar a página de vendas ali pro desenvolvedor, né? Revisar o web, né? Basicamente o que eu tô trabalhando no momento. A gente vai lançar amanhã, se eu não me engano. É o meu segundo projeto de web, né? Assim, só que meu primeiro num nicho novo. Aqui é escrever algumas coisas, estruturar a criação de novos anúncios e a call check-in que eu acabei de fazer ali agora. Então é isso, gente. Eu vou focar aqui agora para revisar esse vídeo de vendas. E aí, depois eu vou fazer algumas outras coisas que tá ali, né? Que eu tenho que fazer hoje. E principalmente anúncio, né? Porque eu tenho que definir uma estratégia aqui para anúncios, porque eu percebi que a gente tá olhando aqui nas métricas, nos dados, e tá percebendo que o custo por lead, então as pessoas que estão entrando no funil, a gente tá pagando muito caro para telas, sabe? E isso está muito ligado ao anúncio, né, estratégia que a gente utilizou. Então, a gente focou nesse primeiro momento num público um pouco mais consciente da oportunidade. Então, pô, digamos que... vou tentar dar um exemplo, né? Copy. Eu trabalho como copywriter. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que sabem o que é copy e tem pessoas que não sabem o que é copy. As pessoas que não sabem o que é copy é um público mais inconsciente. As pessoas que sabem já são um público mais consciente, entende? Então a gente tá focando muito agora nesse projeto em específico em público um pouco mais consciente do que inconsciente. Só que o público mais consciente, normalmente, eles são um pouco mais caros, porque é um mercado um pouco menor, né? Você tem muito mais concorrentes ali, né, que estão anunciando para esse tipo de público. E por ser um mercado menor, você paga mais caro também, né? Tipo assim, um mercado seria um nível, tipo assim, uma quantidade de pessoas menor do que o público inconsciente. Normalmente tem mais pessoas sem saber da oportunidade do que pessoas que sabem da oportunidade. Enfim, tá relacionado a várias outras coisas também, né? Pô, não só ao público que você escolhe, mas a argumentação que você trabalha ali no anúncio também. É um pouco mais complexo aqui falar sobre isso, mas o resumo é isso, né? A gente errou não, a gente testou ali, tá vendo que não é o caminho que deve seguir, a gente vai agora só ajustar, né? Então eu vou focar nisso hoje, eu vou
terminar, eu vou revisar aqui as coisas, vou bolar uma estratégia também pra gente... Eu vou ter que... É porque eu que escrevo, né? Então eu vou bolar uma estratégia aqui pra gente escrever os novos anúncios. Então é isso. Agora na parte da manhã, 9h35 agora, eu consigo revisar, acho que até umas... A VSL ali, né? O vídeo de vendas até umas meio-dia, até meio-dia ali, 11 horas e tal. Eu consigo entregar. Então é isso, a gente se vê mais tarde. Bom, são meio-dia agora. Eu finalizei ali um pouco da revisão do... Pouco não, acho que a parte... quase tudo. Falta só incluir alguns pontos de depoimento mesmo. E aí eu quero compartilhar com vocês como é que vai ser algumas metas que eu tenho para esse ano, tá? Diferente do ano passado em que eu defini a meta, eu defini o objetivo, tipo assim, o resultado que eu queria, mas eu não defini as coisas que eu deveria fazer todos os dias para alcançar, sabe? E no momento agora as minhas estão definidas como tudo que eu tenho que fazer todo dia, mas ainda falta o resultado que eu quero alcançar, né? Tipo, não tá tão claro ainda, né? Hoje é dia 19 de janeiro, já deveria ter feito isso há um tempinho, mas o legal é que pelo menos eu tô marcando, né, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu quero fazer assim no dia. E eu já vou compartilhar com vocês aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu quero também contextualizar como é que foi o meu ano de 2025, né? 2025 foi um ano muito bom pra mim, porque eu acho que foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida e que eu mais cresci, assim, intelectualmente e profissionalmente, né? Hoje a empresa, eu trabalho como copywriter numa empresa de Nutra, de marketing digital. Tipo, a gente vende suplementos, né, para as pessoas. E a gente utiliza uma estratégia que se chama marketing direto, né? Vocês podem pesquisar e dar uma olhada. E hoje eu sou copywriter na empresa, mas eu também assumo outras funções aqui na empresa. E ano passado, como a gente acertou alguns funis ali que faturaram, tipo, acima de 1 milhão e pouco por mês, eu fiquei responsável por... A gente chama de oxigenar os funis. O que é oxigenar os funis, né? Só para te dar um contexto. A gente lança uma campanha no mercado e essa campanha, ela precisa de otimização, tipo, semanal, basicamente. As otimizações são anúncios, sabe? Então você tem que criar anúncios toda semana, escrever ali pra continuar, né, tendo resultado e alavancando cada vez mais o resultado. E não só anúncio, mas várias outras estratégias ali pra aumentar a ticket média, aumentar a conversão, enfim, esse tipo de coisa, sabe? E ano passado eu fiz muito disso, né? E aí foi muito aprendizado, muito legal ter participado ativamente disso. Foi a primeira vez que eu me entrei num projeto desse nível e nesse estilo, né? De marketing direto e tudo mais, nesse modelo de estratégia. E no final desse ano eu assumi mais uma posição, assumi na verdade uma nova responsabilidade na empresa, que é não só oxigenar, mas também criar novas campanhas, né? Eu até criei um funil lá de, acho que novembro, não lembro exatamente quando foi o mês, mas a gente até testou esse funil, deu um resultado até que interessante, alguns de métrica, assim, deu interessante em relação ao resultado final. Não porque tinha otimizações ali que a gente precisava fazer, então, vou dar um exemplo. A gente conseguiu uma conversão muito boa na campanha, no vídeo de vendas, mas o custo que estava tendo lá nos anúncios não foi tão bom. Então a gente não testou tanto quanto deveria, até porque eu tive que já engatar em outro projeto aqui, então eu não tive tempo para me dedicar para ele. E esse projeto que eu vou lançar, que eu falei com vocês hoje, que eu vou lançar amanhã, que a gente vai lançar amanhã, que é esse projeto mais focado em outro nicho. A gente ainda vai continuar rodando outro, é só realmente otimizar algumas coisas. E eu acho que tem muito o que fazer ali. Mas foi bem interessante porque eu aprendi muita coisa, né? Então foi bem legal o processo em si. Bom, o ano passado foi muito legal e esse ano eu tenho novos desafios, então principalmente porque eu tô assumindo algumas mais responsabilidades na empresa em si, né? Principalmente em coisas que geram resultado. Porque uma coisa que eu não gostava muito, e era o incômodo meu, né? Era que, tipo, por mais que eu tivesse ali gerando resultado no sentido de, pô, tá otimizando o funil e tudo mais, eu não curtia a ideia de que eu precisava ficar dependente de outras pessoas pra ter. Então, tipo, as pessoas que criavam funil e eu tinha só que otimizar. Se ninguém cria funil, eu não tenho que otimizar e, consequentemente, eu não vou ganhar mais, eu não vou ter mais experiência. Eu sempre parti do ponto de que eu levo hoje, assim, né, comigo, que, cara, você tem que crescer intelectualmente ali, em competência e, consequentemente, você cresce financeiramente, né? Pelo menos é a forma que eu penso, a forma como que eu tô agindo, assim, tomando as minhas decisões e tudo mais. E se eu ficava só otimizando o funil, cara, eu entendia que, por mais que eu tivesse um pedacinho de participação no resultado, ainda não era o responsável por todo o resultado, sabe? Então, tipo, é que eu falei, é otimizar, não é criar, entendeu? Eu queria criar. Tipo assim, eu ficaria muito mais feliz e acredito que muito mais competente se eu criasse as coisas. E aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade agora. E eu tô meio que eu tô assumindo essa posição agora. Óbvio que não é fácil, tá ligado? Não é fácil você criar todo um projeto, pensar em toda a estrutura dele, lançar ele no mercado e não ter o resultado que você espera, principalmente de início, né? Mas faz parte, né? Então, acontece. E bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ser. Já falei demais, né? Mas vou mostrar pra vocês como é que vai ser alguns planejamentos desse ano. Então eu tô organizando basicamente aqui. Eu tentei em Notion, tentei outras coisas, mas não vai, tá ligado? Comigo realmente não tá dando certo. Bom, aqui eu coloquei o plano de execução em janeiro e quais são as metas do mês, né? Tipo, tá produzindo 3 vídeos no YouTube, tipo, hoje é dia 19, eu não produzi nenhum ainda, então
Já tô falhando, né? Mas vai dar certo. Finalizar livro, curso e treinos e manter, né, os negociáveis diariamente. Isso aqui é só pra lembrete mesmo. Mas aí eu coloco o foco da semana, então o que eu tenho que fazer na semana, aqui eu tenho tudo o que eu preciso fazer, então, eu tenho que ler pelo menos uma vez sair um webinar completo. E aqui é mais para repertório, né? Eu tô focando em fazer o que, né? Só pra colocar a lista assim diária. Eu vou começar aqui da quinta, porque foi quando eu realmente comecei, né? Bíblia, que é um pouco mais focado em espiritual, eu tenho me conectado mais com Deus. Eu tenho feito isso desde 2023, eu acho, e, é até difícil mensurar, né, o quanto que isso é bom. Leitura de copy, que é o que eu faço hoje, então eu leio anúncios ou algum tipo de peça maior, porque isso me dá repertório, né? Como eu trabalho com essa questão de escrita, e eu preciso ter repertório para poder trabalhar melhor, né? Ter mais ideias e conhecimento ali para me apoiar, né? Então essa é a ideia de ter leitura de copy todos os dias, né? Aumentar repertório. Escrita diária foi um negócio que eu já fazia antes, mas não com tanta... Não consegui manter isso por muito tempo, né? Isso é mais para organizar pensamento mesmo. Então, escrita diária para mim eu acho que é interessante porque você tem mais clareza das coisas, né? Às vezes você tá com a cabeça cheia e você tem que só, escrever, colocar isso para fora, sabe? Eu também botei leitura de livro, né? Que eu quero ler pelo menos 12 livros esse ano. Estudar uma aula, que eu tenho alguns cursos aqui que eu preciso fazer e eu tô deixando parado porque eu não consigo colocar isso na rotina. Você vê até que tá um pouco difícil, ó, porque eu não tô conseguindo separar um tempo, mas eu vou conseguir. E treino também, que é a parte mais de saúde, né? Então a gente tá separado aqui por coisas relacionadas a espiritual, técnico, né? Técnico, aqui também leitura, técnico e questão de saúde. Então tá separado nessas 3 áreas aí, né? E aí eu faço uma listinha de todo dia, né? Eu tenho que preencher aqui. Depois tem a revisão da semana, se foi bom, se foi ruim, o que funcionou, o que travou. Ajuste para a próxima semana também. E assim vai seguindo em todas as semanas, né? Você vê que, eu tô até falhando bastante, né? Não deveria falhar tanto. Mas eu vou organizar isso aí. Enfim, e aí eu tô fazendo dessa forma pra conseguir chegar nos meus objetivos, né? Que nem eu falei, eu coloquei o quê? Tudo que eu tenho que fazer diariamente, mas eu tenho ainda que colocar qual que é o resultado final que eu espero. Então, se eu quero treinar, todas as vezes na semana, tá, mas o que você quer chegar? Você quer chegar, você quer chegar em 67 quilos, 70 quilos? Qual que é o resultado esperado que você tem dessa ação, entendeu? Então, esse é uma das coisas que eu tenho que colocar, ainda definir certinho, né? E aí tem várias coisas, eu acho que dá pra você definir isso como o resultado esperado e não só de forma, como é que fala, não de forma... Uma forma mais emocional também, entendeu? Tipo, como é que você quer se sentir, entendeu? Eu acho que isso também é interessante de colocar, porque isso te faz te lembrar do porquê você começou, né? Tem um negócio que até o próprio Max Peters fala sobre isso, que para você ter um modelo para você conseguir ter sucesso no seu negócio, é muito importante que você também, ou qualquer objetivo da sua vida, é muito importante que você tenha a motivação. Então você tem que ter um motivo para tal ação, certo? Aqui eu tô colocando todas as ações. Óbvio que o motivo ele tá na minha cabeça, mas é bom colocar para fora e anotar, porque eu tenho que ter esse lembrete diário, né, do porquê que eu tô fazendo aquilo. Então, eu tô separando assim, 2026 é um ano que eu quero ficar mais inteligente, inclusive, inteligência é um negócio que é um pouco mais difícil de mensurar, mas eu quero ficar mais inteligente no sentido de conseguir alcançar mais objetivos, sabe? De ser uma pessoa mais interessante, de me comunicar melhor. O fato de estar gravando o vídeo aqui pro YouTube já é algo que eu quero fazer, porque eu não me comunico tão bem quanto eu deveria, quanto eu acho que eu gostaria de me comunicar. Então, ficar mais inteligente, eu quero também ganhar mais dinheiro esse ano, assumir posições ali na empresa que eu ganhe mais dinheiro e, consequentemente, eu tenho mais competência também, sabe? Tipo, a empresa que eu tenho hoje, eu realmente gosto muito dela, gosto muito das pessoas que estão dentro. E eu quero fazer, eu quero que ela alcance pelo menos dobre, o tamanho dela, no sentido de faturamento. Esse ano isso vai exigir muito com que seja mais competente, né? Então eu ter mais repertório vai exigir... Para isso acontecer, eu tenho que ter mais repertório, eu tenho que ter mais clareza nas minhas ideias, eu tenho que ter mais conhecimento aqui, bagagem, né? De conhecimento, então por isso as leituras dos livros, sabe? São esse tipo de coisa que eu quero fazer para alcançar determinado objetivo. Enfim, talvez seja um pouco confuso ainda, que eu ainda tenho que colocar isso meio que... Definir muito bem, aonde eu quero chegar. Mas esse ano é um ano que eu até coloquei como descrição ali no canal, que tá até aqui, que é aposte tudo em você, sabe? Esse ano é o ano que você tem que apostar tudo em você e fazer as coisas que você sempre teve medo de fazer ou que você sempre achou que não conseguiria, sabe? A coisa que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca fez. Entende? Que vai te alavancar, tá bom? Então, é isso.